Olá, eu sou o professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva, professor da Escola Municipal Henrique Taloni, e nós estamos aqui hoje para a nossa aula de número 11 de História. E o tema da nossa aula de hoje é o papel da mulher na sociedade tocantinense. Nós vamos refletir aqui um pouco sobre a participação das nossas mães, das nossas irmãs na sociedade tocantinense, beleza? É isso o nosso foco, compreender como as mulheres do Tocantins participam da nossa vida, participam da vida da sociedade tocantinense. Para isso, eu criei o seguinte tema: presença feminina no Tocantins. Como está a presença das mulheres na história e na vida do Tocantins? Para iniciar a nossa discussão, eu fiz um breve relato sobre as mulheres no Brasil. Como é a vida das mulheres no Brasil? Historicamente, a mulher brasileira possui os mesmos espaços e direitos que foram formados a partir da sociedade europeia. Tanto a sociedade colonial brasileira, quando a mulher tinha uma vida mais restrita, quando a mulher tinha uma vida mais apegada ao lar, quando ela menos se dedicava ao trabalho fora de casa e se dedicava mais ao trabalho doméstico, ela seguia muito esse padrão de vida da mulher europeia. Quando as mulheres europeias também foram conquistando seus direitos e foram ampliando as suas atividades, elas também passaram a adquirir também os seus direitos aqui no Brasil. Nos tempos coloniais e no tempo imperial, até a abolição da escravatura, é importante nós tomarmos como referência o papel das mulheres negras escravizadas. Quase todas as atividades domésticas, cuidado com criança, alimentação, cuidados com a família, cuidados com a higiene, eram executados pelas mulheres negras escravas. E eu trago para vocês uma reflexão da autora Carolina de Jesus. Carolina de Jesus escreveu um livro belíssimo chamado Quarto de Despejo, no qual ela quer retratar a vida das mulheres negras vivendo nas favelas de São Paulo. E em um dado momento ela faz a seguinte reflexão. Ela lembra que ela está no dia 13 de maio, um dia de sexta-feira, na casa dela, e ela lembra que o 13 de maio foi o dia da libertação dos escravos. E ela faz a seguinte reflexão: eu, uma mulher negra, estou aqui em minha casa refletindo sobre a abolição da escravidão, mas o que eu quero mesmo é me libertar da fome e me libertar do preconceito. Por isso, nós temos que refletir sobre o papel das mulheres negras na sociedade brasileira, principalmente as mulheres negras da atualidade que ainda sofrem um certo preconceito social. O preconceito e a condição de pobreza muito marginalizou a mulher brasileira. Não é só a cor da pele que faz com que a mulher brasileira seja marginalizada, mas também a situação de pobreza em que ela vive. Somente na década de 30 é que elas passaram a conquistar direitos importantes, como os direitos trabalhistas e o direito ao voto. Lá em 1930, no famoso governo de Getúlio Vargas, elas começaram a conquistar esses direitos. Percebemos hoje um crescimento no reconhecimento das mulheres e da contribuição que elas dão à nossa sociedade brasileira. Elas oferecem uma grande colaboração ao desenvolvimento do país. Inclusive, nós já tivemos mulheres ocupando o posto mais importante da vida nacional, que é o posto de presidente da República. Quantas e quantas mulheres exercem o cargo de governadoras, de prefeitas, quantas e quantas mulheres exercem o cargo de professora, que talvez seja o cargo mais importante do país, pois elas que se dedicam a formar os futuros profissionais que vão trabalhar nas mais diversas áreas. A data de 8 de março tornou-se um símbolo de luta e determinação pelos direitos femininos. E nós recordamos a cada ano essa luta das mulheres por seus direitos. Agora eu quero falar para vocês especificamente das mulheres tocantinenses. A mulher tocantinense, ela tem o privilégio de nascer e pertencer a uma sociedade contemporânea, que tem 32 anos. Então, quando as mulheres tocantinenses
as nascidas a partir da fundação do estado do Tocantins, começaram a surgir, elas já surgiram amparadas por uma série de direitos sociais que outras mulheres anteriormente a elas conquistaram. Na sociedade tocantinense, a mulher possui um papel primordial, não um papel complementar, porque a cada dia elas vêm ganhando mais espaço nas suas lutas cotidianas, seja na educação dos seus filhos, seja no trabalho, seja na luta pelos seus direitos. Vamos lembrar aqui algumas das mulheres que, para nós, deveriam ser consideradas mulheres importantes no Tocantins. Primeiro, as mulheres quebradeiras de coco do Bico do Papagaio, porque elas representam a luta cotidiana das mulheres pela sobrevivência e pela posse da terra. Lembremos as mulheres quilombolas das comunidades remanescentes de quilombo das regiões de Arraia e Natividade. Elas são exemplo da luta pela liberdade e pelo fim do preconceito no Tocantins. Lembremos das mulheres do Jalapão, que se dedicam ao artesanato do capim dourado. Elas representam o empreendedorismo e a capacidade de renovação. Não podemos esquecer de lembrar das mulheres indígenas, as mulheres indígenas dos povos Apinagés, Avacanoeiros, Xerente, Javaés, Carajás, Xambioá, Craô, Craô-Canela, Pancararis. Elas representam a luta pela demarcação de suas terras indígenas, pela preservação de suas culturas, tradição e a sobrevivência dos povos indígenas no mundo moderno. Mas não podemos esquecer também das mulheres que vivem nas cidades tocantinenses, sejam no campo ou nas cidades. Elas representam a disposição aos postos de trabalho e a contribuição ao desenvolvimento do estado do Tocantins. Outra coisa que nós devemos observar e refletir sobre a luta de libertação das mulheres no Tocantins. Historicamente, não se pode separar a luta das mulheres do Tocantins do restante das histórias das mulheres, sejam elas brasileiras ou sejam elas em âmbitos mundiais. A década de 1960 significou um ponto de grande reflexão para a sociedade contemporânea. Foi nela que as mulheres conseguiram alcançar alguns gestos simbólicos para a sua liberdade. Nesse momento surgiram os movimentos feministas. A pílula anticoncepcional deu a ela maior liberdade e maior possibilidade de lutar por seus direitos. O movimento feminista representa então a luta pelos direitos das mulheres, pelo direito ao trabalho, pelo direito ao emprego, pelo direito ao salário, pela saúde, por sua participação na vida política, etc. O feminismo é um movimento social que luta contra a violência contra a mulher, pela igualdade, pelos seus direitos, pela condição de vida dela na sociedade. A luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades no mercado de trabalho e nas mais diversas atividades realizadas pelo país. É importante notar que ainda no Brasil existe em larga escala uma violência contra a mulher, e essa violência deve ser combatida. Lembremos, portanto, da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres, e da Lei 13.104 de 2015. Essa tipifica o crime de feminicídio, quando uma mulher é morta por coisas passionais ou simplesmente porque o marido ou o companheiro resolve assassiná-la. Nós temos que lembrar de quantas e quantas mulheres morreram dessa maneira no Brasil. Então é preciso ter leis, é preciso ter respeito à dignidade das mulheres. Para terminar a nossa aula de hoje, vou elencar para vocês alguns direitos que a ONU mostra para nós que as mulheres devem ter. Além de todas as determinações expressas no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, nas leis jurídicas do Brasil, a ONU determina 12 direitos fundamentais para as mulheres. O direito à vida, ou seja, preservar a sua vida
preservar a sua dignidade, preservar a sua condição física, o direito à liberdade e à segurança pessoal, ou seja, preservar a casa onde ela vive, as pessoas que estão em volta dela, os filhos dos quais ela cuida, o direito à igualdade, estar livre de todas as formas de discriminação, como, por exemplo, nós acabamos de refletir sobre o direito das mulheres negras brasileiras, que precisam ter seu direito respeitado, se livrar do preconceito, que a sociedade possa dar maior visibilidade. Ainda é muito comum no dia a dia a gente ainda encontrar empregadas domésticas que muitas vezes vivem em uma casa de família como se elas vivessem numa senzala ou numa casa grande. Então é preciso respeitar essas mulheres que saem de casa para ganhar o seu pão, para viver a sua vida. E elas estão em todos os âmbitos aqui da nossa sociedade tocantinense. Também precisamos de respeitar o direito à liberdade dessas mulheres, a liberdade delas expressarem seu pensamento, delas expressarem suas ideias políticas, delas estarem presentes no partido político, delas serem dirigentes políticas, seja nos âmbitos federais, estaduais ou municipais. Devemos respeitar o direito dela à educação plena, educação do nível fundamental, educação do nível médio e educação de nível superior, no doutorado, no mestrado, em todas as áreas da vida, ela precisa desenvolver as suas habilidades intelectuais, as suas habilidades cognitivas. Devemos respeitar o direito delas à privacidade. É muito comum essas brincadeiras, principalmente entre os homens, entre os coleguinhas de turma, aquilo de falar da beleza da menina, aquelas cantadinhas, mas a gente precisa de preservar essa privacidade delas, esse espaço íntimo. A gente não pode julgar uma coleguinha de sala de aula, ou a irmã, ou o pai, ou a irmã, ou alguma das nossas vizinhas, das mulheres que nós conhecemos, pura e simplesmente pelo tipo de roupa, pelo tipo de coisa que ela está usando. Então, isso é respeitar a sua privacidade. Direito à saúde, ela ser bem tratada no posto de saúde, no período de gestação ser acolhida, ter todos os exames garantidos, certo? Direito de construir relacionamentos conjugais, relacionar-se bem com os homens, construir sua família, fazer o seu planejamento familiar, estabelecer quantos filhos deseja ter, estabelecer o que ela quer para a vida dela. Direitos aos benefícios do progresso científico, está inserida tanto no campo da ciência como no campo da tecnologia, usufruir dos benefícios produzidos pela humanidade. Direito à liberdade de reunião e participar dos partidos políticos, manifestar suas ideias, sejam nas ONGs, nos partidos políticos, nas associações de mulheres e etc. e tal. E por último, um direito fundamental e importante, o direito a não ser submetida à tortura ou a maltratos. Esses direitos das mulheres, nós devemos tê-los em mente, respeitando. A palavra respeito é extremamente importante quando nós nos colocamos diante da mulher. Respeitar os seus direitos, respeitar a sua dignidade, respeitar a sua pessoa, porque nós estaremos respeitando as nossas mães, as nossas irmãs e as nossas avós. Por hoje nós ficamos aqui e voltamos na nossa próxima aula. Eu quero só lembrar para vocês algumas recomendações básicas. Primeiro, acompanhar a videoaula juntamente com o roteiro disponível no Palmas Homeschool. Porque quando a gente prepara a videoaula para vocês, a gente tem em mente aquele material que vai ser disponibilizado para você realizar suas atividades. Outra coisa que os professores pediram para lembrar para vocês é o seguinte: não esqueça de preencher corretamente o cabeçalho de suas atividades, principalmente aqueles cabeçalhos que são devolvidos lá para a escola. Você coloque seu nome, coloque sua turma e identifique qual é a sua escola. Não esqueça de acessar o canal Palmas Homeschool, educacãopalmas.com.br e deixe sempre sua TV sintonizada no canal 5.2. Até a nossa próxima aula e o meu muito obrigado.